Bem-vindos à segunda sessão do ciclo do Seminário de História Religiosa de 2021, ciclo que iniciamos já há um mês atrás e que dedicamos ao tema o catolicismo português em diáspora, agentes, instituições e sensibilidades religiosas. Esta segunda sessão é dedicada ao tema entre a Europa e a Ásia, os caminhos da missão franciscana no Japão, século XVI. Para tratar este tema connosco, temos o Dr. Pedro Lage Correia, que é docente na Licenciatura de Estudos Asiáticos da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, responsável pelas cadeiras relativas à História e Cultura da Coreia do Japão. É investigador integrado do Centro de História da Universidade de Lisboa e investigador colaborador do Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica. As suas áreas de investigação integram-se no estudo das relações culturais Europa e Ásia no período moderno, em particular a presença jesuíta e franciscana no Japão no século XVI. Agradeço ao Dr. Pedro Lage Correia o ter aceitado o nosso convite para participar neste ciclo do seminário, com uma temática que lhe é particularmente cara, e passo-lhe de imediato a palavra para a apresentação. Faremos, como habitualmente, uma primeira parte expositiva e uma segunda parte de diálogo com todos os presentes. Durante a parte expositiva, peço que mantenhamos todos os microfones fechados. Agradeço novamente então ao Dr. Pedro Lage Correia e passo-lhe de imediato a palavra para a exposição. Muito obrigado, viva, muito boa tarde a todos os amigos que estão presentes nesta sessão. Espero que deem o vosso tempo por bem empregue e que eu possa acrescentar algo aos vossos conhecimentos. Sinto-me bastante honrado por participar numa iniciativa do Gabinete do Estudo de História Religiosa do Porto, agradecido aos professores Adélio Abreu e Luís Carlos Amaral pelo interesse na minha participação, muito em particular um agradecimento também ao professor Luís Leal, que de um modo mais próximo organizou esta conferência comigo. Uma saudação a todos, muito obrigado novamente. Bom, o que é que eu proponho para esta sessão? Em primeiro lugar, o período cronológico. Nós vamos centrar-nos num período cronológico muito específico, o período mais largo, segunda metade do século XVI, mas em particular 1593-1597, porque estes anos são os anos da missão franciscana que nós iremos analisar aqui. A minha proposta, então, que é talvez a ideia principal que pode presidir esta apresentação, é tentar perceber como é que uma experiência missionária que tem na origem um quadro identitário europeu, podemos dizer assim, se vai desenvolver num espaço sociocultural e político radicalmente divergente. Claro, este é um pressuposto que se pode colocar em relação a qualquer ação missionária num espaço extra-europeu. Mas no contexto geográfico que vamos analisar, acresce que, neste caso, há a particularidade de nos estarmos a remeter ao Japão. Ao Japão na segunda metade do século XVI. E a presença franciscana, mas podemos também dizer jesuíta, no Japão é enquadrada por características muito específicas. Características muito específicas que vão determinar depois a própria atividade missionária. Sendo assim, nós podemos dizer que há dois aspectos fundamentais e que são condicionantes desta ação missionária no Japão na segunda metade do século XVI. Primeiro aspecto condicionante. Desenvolve-se num quadro sociocultural e político extremamente complexo. É um aspecto. Não determinado pela presença de estruturas europeias. E por isso é uma presença missionária totalmente condicionada por dinâmicas internas japonesas. Por outro lado, podemos dizer, segunda condicionante, o acesso ao Japão é totalmente associado à presença europeia na Ásia. Primeira conclusão que podemos tirar, então. A missionação franciscana vai, assim, ter que se movimentar, notem,
entre dois tipos de contextos divergentes. Um contexto interno japonês e um contexto externo ao Japão. Esta presença franciscana vai tentar, então, articular-se entre estes dois contextos de forma a que sejam convergentes e assim deem um horizonte de estabilidade à presença franciscana no Japão. Comecemos pelo segundo aspecto, aquilo que eu designei como a condicionante externa. Brevemente, olhemos então para um contexto externo europeu na Ásia, e que vai afetar, como eu referi, profundamente esta presença missionária no Japão. E que é um contexto externo que decorre do facto do Japão, notem, estar precisamente entre o avançar das fronteiras ibéricas sobre a Ásia, o que possibilita, claro, um direto acesso das presenças portuguesa e espanhola ao Japão. Vejamos, o Japão está como que num espaço de transição, não é? Uma espécie de terra de ninguém, digamos, naquilo que é um aproximar gradual das fronteiras portuguesa e castelhana no Pacífico Asiático. Portanto, há um acesso por duas vias ao Japão, mas um acesso pleno de tensão, podemos dizer, devido à proximidade da fronteira rival. Vejamos então brevemente um enquadramento do evoluir desta presença, como eu estou a referir, destas fronteiras luso-espanholas. Começando por aquilo que nós podemos designar como a fronteira portuguesa. Aqui, no século XVI, apenas recordar, há um momento-chave para a definição do avanço desta margem portuguesa sobre o Índico, sobre o Pacífico Asiático, que é a conquista de Malaca em 1511. Não é? Portanto, quando Malaca é conquistada em 1511, abre-se, podemos dizer, toda a porta da Ásia Oriental. Não é? Há todo um mundo para penetrar. Ao oriente de Malaca. Malaca é um momento decisivo. Não é? É a partir da conquista de Malaca, notem, em 1511, que os portugueses vão estabelecer naquilo que são os circuitos comerciais da Ásia Oriental. A partir de Malaca, aquilo que é uma presença portuguesa não é uma presença oficial, é uma presença extremamente informal, que se vai alicerçar em redes mercantis, consórcios de comerciantes. E como nós sabemos, aquilo que é a presença jesuíta irá navegar no interior destas redes informais, referindo, claro, a Companhia de Jesus neste aspecto. Não é? Portanto, nós o que é que vamos observar? Vamos observar entre a primeira metade, viragem da primeira metade do século XVI para a segunda metade do século XVI, estas redes mercantis luso-asiáticas vão começando a ocupar a costa sul chinesa e depois o Japão, o sul do Japão, a ilha de Kyushu. Vou aproveitar para partilhar a tela, porque é sempre útil vermos os mapas. Reparem, nós temos aqui, eu penso que estão a ver, eu estou aqui a assinalar, temos Malaca. Notem a posição de Malaca absolutamente estratégica. Não é? A partir do momento em que há esta conquista de Malaca, há um avanço destas redes mercantis luso-asiáticas sobre o Pacífico Asiático. Vai-se consolidar esta presença lusa entre a passagem da primeira metade do século XVI para a segunda metade. 1543, temos os primeiros portugueses a chegarem aqui ao sul do Japão, à ilha de Kyushu. Década de 50, 1557, estabelecimento em Macau. Portanto, nesta viragem da primeira para a segunda metade do século XVI, de um modo sólido, consistente, avança esta fronteira portuguesa sobre a Ásia Oriental. Vou interromper aqui a partilha do ecrã. Quanto à fronteira espanhola, essa fronteira espanhola que vai avançando sobre o Pacífico, claro, vem a partir da América. A partir da América, e tem um momento-chave, década de 60, 1565, a chegada dos espanhóis às Filipinas. 1571, Fundação Espanhola de Manila. 1571 também, os franciscanos fixam-se nas Filipinas. Portanto, é importante reter esta informação. De facto, eu não devia ter tirado o mapa. Vamos só voltar aqui, permitam. Aqui temos as Filipinas, reparem.
Portanto, há um alargar da fronteira espanhola. Aqui Luzón, Manila, temos a presença portuguesa aqui. Aqui é a fronteira portuguesa, podemos dizer. Não é? Vem desde a Índia, Malaca, a margem desta presença portuguesa, que vai coincidir com a criação da própria fronteira espanhola na Ásia, que vem da América e a partir de Manila. Portanto, como nós estamos a ver, o Japão fica precisamente neste espaço de transição. E é um espaço que pode ser reivindicado por ambas as esferas de influência, não é? A portuguesa e a castelhana. Bom, como eu vos estava a referir, é importante reter esta informação. Em 1571, os franciscanos fixam-se nas Filipinas e vão tornar, então, Manila na base da expansão franciscana na Ásia Oriental. O primeiro objetivo não é o Japão. O primeiro objetivo, nas décadas de 70, também entrando na década de 80, é a fixação em Macau e no interior da China. Notem, todas estas ordens religiosas, mesmo ordens de mendicantes, mesmo a Companhia de Jesus, têm um enfoque prioritário em fazer, como nós designamos, a conquista espiritual da China. A China é o espaço prioritário. Porquê? Porque há a percepção que a China tem toda uma maternidade civilizacional sobre a Ásia. Conseguindo a conquista espiritual da China, uma espécie de efeito dominó, pois será muito mais fácil evangelizar outros espaços asiáticos. Portanto, a prioridade estratégica, mesmo dos franciscanos, a partir da década de 70, década de 80, esta fixação em Macau ou na costa litoral chinesa, tentar penetrar também no interior da China. Este primeiro plano de presença franciscana na Ásia Oriental, na China, acaba por resultar num fracasso para os franciscanos. Quer devido a uma ausência de apoio das autoridades chinesas, das autoridades regionais chinesas, quer a uma óbvia falta de apoio das autoridades portuguesas, que estão em Macau, mas, sobretudo, notem, devido à hostilidade dos franciscanos do padroado português, que por todos os meios vão tentar impedir uma entrada na China a partir de Manila. Claramente, para os franciscanos que estão na Índia, franciscanos no padroado português, a China é um espaço de penetração a partir dessa esfera de influência portuguesa. Como eu vos referi, voltar a mencionar, com este avançar das fronteiras ibéricas sobre a Ásia Oriental, no centro daquele tal espaço de transição está o Japão. Por isso, entrando naquela segunda metade do século XVI, nós temos, o que é que nós verificamos? Um ambiente de tensão entre os dois blocos, também entre as ordens religiosas, com a Companhia de Jesus associada ao padroado português. A Companhia de Jesus tinha ganho, podemos afirmar, a linha da frente de uma presença missionária por via do padroado, articulando-se com comunidades de mercadores, desde Malaca até Macau, e, como nós sabemos, vão permitir a entrada de Francisco Xavier no Japão em 1549. Sublinhar também, a propósito desta entrada missionária do Japão, primeiro pela Companhia de Jesus, em 1549, que quando nós nos estamos a referir a uma presença missionária cristã no Japão no século XVI, nós estamos a referir-nos a uma realidade regional. Vou aqui apresentar-vos novamente um mapa, permitam-me aqui partilhar a tela. Reparem, nós aqui estamos a observar centro, sul do Japão, aqui estamos a ver a ilha de Kyushu. É neste espaço regional japonês que se vai desenvolver grande parte, ou centralidade da vida cristã, não é? E da atividade missionária na segunda metade do século XVI. Porquê? Porque este sul do Japão, esta margem regional japonesa, ou periférica, é a margem de contacto com os comerciantes que vêm de Macau. E presença mercantil e missionária que se vai consolidar a partir do momento em que Nagasaki se torna no porto de chegada, não é, dessas rotas comerciais que vêm de Macau. Portanto, quando nós estamos a observar, ou quando pensamos uma presença cristã no Japão, isto é outra observação que é preciso ter em consideração, claro, nós não estamos a falar genericamente de uma presença cristã no Japão. Essa presença é uma presença que está numa dimensão regional. Ilha de Kyushu, sul do Japão.
em particular no norte. Nós temos aqui Nagasaki e 3 regiões, Arima, Omura, que é a região Nagasaki, e Bungo. Nestas 3 regiões nós temos uma forte presença missionária jesuíta, depois também teremos uma presença franciscana, como iremos observar, e são zonas em que os 3 senhores feudais destas zonas, destas áreas, se convertem ao cristianismo, como depois eu irei voltar a referir entre a década de 60 e a década de 70. Kyushu é, por isso, podemos considerar uma zona de segurança, ou uma zona de conforto para a vivência do cristianismo. Tem o apoio destas autoridades locais. Embora depois a situação se vá alterar, como nós iremos observar daqui a pouco. Bom, como eu vos dizia, nós temos, entrando na segunda metade do século XVI, esta relação tensa entre os 2 blocos, entre as 2 esferas de influência, castelhana e portuguesa. Existia todo este ambiente de rivalidade entre os 2 blocos no acesso à Ásia Oriental, no acesso à China, no acesso ao Japão. No entanto, é importante ter esta noção, é uma tensão equilibrada. Ou seja, cada bloco, em particular cada ordem religiosa, conseguia avançar segundo as suas capacidades, a partir das parcerias, das alianças que conseguia estabelecer, das articulações, não é? Por exemplo, em Manila, os agostinhos tentavam utilizar a proximidade da comunidade chinesa de Manila, que era uma comunidade da região do Fujian, é uma região litoral chinesa, tentavam utilizar os contactos com esta comunidade para se estabelecerem também na região do Fujian, portanto, na costa litoral chinesa. A Companhia de Jesus, claro, articulava-se com essa presença mercantil entre Macau e Nagasaki. Por isso, como eu vos dizia, existia uma tensão, mas era uma tensão equilibrada, cada um conseguia avançar segundo a sua própria sagacidade estratégica, não é? Segundo as parcerias que conseguia forjar. Esta situação, como eu vos estou a dizer, de um equilíbrio tenso, vai ser alterada a partir de 1585. Em 1585 vai ser introduzido um fator de desequilíbrio nesta relação tensa entre as 2 esferas, entre os 2 blocos. Esse fator de desequilíbrio não vai vir do espaço asiático, mas de Roma. Este fator de desequilíbrio vai ser introduzido pela Santa Sé, através de um breve de Gregório XIII, um breve que é emanado em 1585, o breve Ex Pastoralis Officio. O nome é muito semelhante a um moto próprio de Pio X. São muito parecidas as referências, mas este é Ex Pastoralis Officio, é um breve de 1585, que é emanado pelo Papa Gregório XIII, e que, nem mais nem menos, notem, vai consagrar o exclusivo da evangelização no Japão à Companhia de Jesus. E a partir deste momento tudo muda. É? Notemos que o Papa Gregório XIII é um pontífice que tem uma grande proximidade à Companhia de Jesus. Ele próprio valoriza o Colégio Romano, as estruturas de formação jesuítas. Por isso também nós sabemos depois o nome Universidade Gregoriana, não é? O Papa Gregório XIII empreende todo um processo, reparem, de italianização da Companhia de Jesus, tentando afastá-la da matriz espanhola original. Portanto, procura dar um peso de romanidade à Companhia de Jesus. Não é? Tanto que acaba por interferir na eleição de 2 gerais. Os primeiros gerais não espanhóis. Everardo Mercuriano e depois Cláudio Aquaviva. Portanto, isto para dizer o seguinte, Gregório XIII, naquilo que são as suas linhas de ação, tem toda esta proximidade e valorização da Companhia de Jesus. Gregório XIII concebe a Companhia de Jesus como a instituição que tem mais capacidade para conseguir ordenar todos estes novos passos de cristandade, não é? Que vão surgindo. E nesse contexto emana este breve. Não é? Este breve consagra o exclusivo da evangelização no Japão à Companhia de Jesus. Vai ter sérias consequências. Portanto, como eu vos dizia, é um fator de desequilíbrio naquela relação tensa, mas equilibrada, que nós observávamos. Quais são as consequências imediatas?
como é óbvio. Por via do padroado português, vai-se bloquear a entrada de qualquer outra ordem no Japão. Para o Japão, o padroado português vai ficar definitivamente comprometido com a Companhia de Jesus. Não é? Para os franciscanos, o que é que isto significa? Irreversivelmente, a única hipótese de entrada no Japão era por via do padroado espanhol, por via das Filipinas, e mesmo assim com sérias dificuldades. Não é? Porque seria, claro, a partir de 85, uma entrada ilícita, tendo em conta o breve de Gregório XIII. Portanto, o que vai suceder a partir de 85, reparem, é que os franciscanos que estão em Manila vão ficar num estado de alerta, atentos a qualquer contexto que possa fundamentar a ilegitimidade do breve de Gregório XIII. E, na realidade, não vão ter que esperar muito tempo. Esse momento de oportunidade vai surgir 2 anos depois, em 1587. O que é que ocorre em 1587? Surpreendentemente, um édito anticristão no Japão. Quando se tinha a noção que a Companhia de Jesus tinha estabilizado, estava a controlar os ritmos de vivência cristã em Kyushu, no Japão, eis que surge. Vemos espetacularmente a notícia deste édito cristão em 1587. E isto vai ser imediatamente sentido como uma janela de oportunidade para os franciscanos e para o padroado castelhano que está sediado em Manila. Neste momento faço a seguinte proposta. A partir da referência a este édito cristão, vamos então perceber qual é a complexa realidade político-militar japonesa. Vejam o seguinte, o Japão, desde a década de 60, aqui é particularmente cara a história do Japão, como é óbvio, portanto, é sempre uma oportunidade para referir a história do Japão, mas notem, o Japão, desde a década de 60, do século XVI, está num processo de centralização político-militar. Portanto, toda esta presença missionária, em particular a entrada franciscana, vai ocorrer num momento de viragem de contexto político-militar japonês. O Japão está a entrar, desde a década de 60, num processo de descentralização. Está-se a reverter aquilo que era, podemos dizer, uma total anarquia política interna, que era o que existia desde meados do século XV. Aproveito aqui, por exemplo, para vos mostrar, permitam-me partilhar aqui a tela e mostrar-vos aqui um mapa do Japão. Este é um mapa do Japão e que nos remete para aquilo que é o cenário político do Japão desde meados do século XV até a década de 60 do século XVI. É um Japão politicamente anárquico, dividido em dezenas e dezenas de feudos, sem um poder central forte. Notem que é neste cenário que a Companhia de Jesus chega aqui à ilha de Kyushu. E é também beneficiando deste xadrez político em que não há uma centralização forte, que a Companhia de Jesus também consegue ter espaço de manobra na ilha de Kyushu. Porque não há um poder central impositivo. Não é? Este cenário vai começar a mudar. Há aqui uma mutação a partir exatamente da década de 60 do século XVI. Nessa década, ocorre algo que seria previsível. Um destes senhores, já agora em relação à nomenclatura, como estamos a falar da história do Japão, eu vou aproveitar, vou escrever aqui no quadro, aqui o chat serve uma espécie de quadro, esta expressão, daimyo, é uma expressão que iremos utilizar. Daimyo, escrevi aqui no nosso chat, é a designação que nós damos aos senhores feudais japoneses, aquelas dezenas de senhores feudais japoneses. Não é? O que vai ocorrer então, voltando a este ritmo da história japonesa, é que a partir da década de 60, um destes daimyo, no centro do Japão, um líder militar chamado Oda Nobunaga, começa um processo de conquista e unificação territorial sob a sua própria autoridade. Bom, para a qual contribuiu também as armas de fogo que tinham sido introduzidas pelos portugueses. Oda Nobunaga, só fazer esta breve referência, não é? Inicia um processo de unificação do Japão, conquista e unificação, devido ao modo como vai integrar a espingarda, as armas de fogo que são trazidas pelos portugueses,
naquilo que é a sua estratégia militar. Oda Nobunaga é considerado um dos grandes génios da história militar mundial, porque faz exatamente um exército sincrético entre a tradição samurai e aquilo que é uma tecnologia militar europeia. Mas isto para vos dizer que é por isso que a presença portuguesa no Japão resulta numa grata memória para os japoneses, porque têm a consciência que nós, ao introduzirmos as armas de fogo, contribuímos para a reunificação interna política do Japão. Bom, mas continuemos, depois desta pequena divergência. Oda Nobunaga morre em 1582. O que isto significa? Este processo não vai parar, vai ser retomado por um dos grandes líderes militares do ciclo interno de Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi, que é uma figura central nesta nossa análise. Eu vou aqui voltar a partilhar a tela, permitam-me. Cá está, fixemos este nome, Toyotomi Hideyoshi. Ele vai ser um protagonista, uma figura central para a entrada franciscana no Japão. Toyotomi Hideyoshi. É ele que vai continuar o processo de unificação político-militar do Japão a partir de 1582. Portanto, ele torna-se um herdeiro de Nobunaga a partir de 1582 e vai concluir toda a unificação político-militar do Japão sob a sua autoridade em 1590. Portanto, quando os franciscanos chegam ao Japão em 1593, o Japão tinha, podemos dizer, nas vésperas, sido unificado sob Toyotomi Hideyoshi, não é? Bom, mas tudo isto a propósito do Édito Anticristão de 1587. O que é que nós vamos observar no Édito Anticristão de 1587? Que, como nós agora podemos revelar, já sabemos, é emanado por Toyotomi Hideyoshi, este grande senhor da guerra, que está a acabar de unificar o Japão sob a sua autoridade político-militar em 1587. Em 1587, cruzam-se duas realidades. Vai-se cruzar esta realidade de um poder central militar unificador de Hideyoshi, que está em ascensão. Esta trajetória de centralização política do Japão vai chocar com outra trajetória que está em crescimento, que é exatamente a consolidação de uma presença cristã sob a tutela da Companhia de Jesus na ilha de Kyushu. É uma presença, como eu vos referi, se estabiliza a partir de 1549, estável em crescimento, com a conversão de 3 daimyo, ou seja, 3 senhores feudais da ilha de Kyushu. O número de cristãos, aqui segundo números da própria Companhia de Jesus, em Kyushu vai aumentando. Em 1570 nós calculamos que existam cerca de 20 mil cristãos. Em 1582 e 83, cerca de 150 mil cristãos. Portanto, há um crescimento estável. A própria presença jesuíta vai aumentando. Temos diversos números. Em 1575 temos 14 jesuítas no Japão. Em 1580 temos 65 jesuítas no Japão. E cerca de 200 espaços de culto, 200 igrejas, por 1583. Portanto, nós temos aqui duas trajetórias em crescimento, uma trajetória de centralização político-militar japonesa, sob Hideyoshi, e um crescimento da presença cristã, um crescimento consistente da presença cristã em Kyushu. Estas duas realidades vão chocar em 1587. Daí o Édito Anticristão. Porquê é que estas duas realidades chocam? Bom, não será difícil perceber porquê. Toyotomi Hideyoshi, naquilo que são as suas campanhas militares de conquista e unificação do Japão, no verão de 1587, vai marchar sobre a ilha de Kyushu, com um exército gigantesco, cerca de 130 mil samurais, sob o seu comando, vai avançar sobre Kyushu. E o que é que Hideyoshi vai observar? Hideyoshi vai observar essa forte presença jesuíta. Tem um encontro com o superior da Companhia de Jesus, o padre Gaspar Coelho, em julho, no dia 24 de julho, véspera de São Tiago, no dia 24 de julho de 1587, no qual dialoga com o padre Gaspar Coelho. Hideyoshi, só para vos contar um pouco de pequena história, que eu não resisto, mas fundamentada documentalmente, Hideyoshi suspeitava muito desta presença jesuíta e daquilo que eram fidelidades que estavam a ser criadas
fora do Japão. À coroa filipina, eventualmente à própria Santa Sé, e tenta perceber, Hideyoshi, qual é a capacidade de mobilização militar da Companhia de Jesus. Notemos que ele está a unificar o Japão. Esta percepção é muito importante. Ele convida Gaspar Coelho para um jantar. Não lhe pergunta diretamente se a Companhia de Jesus tem capacidade de mobilizar um exército que lhe seja adverso. Não o faz. Hideyoshi é muito astuto. Reparem, diz o seguinte: Hideyoshi diz a Gaspar Coelho, nesse jantar do dia 24 de julho, na ilha de Kyushu, que tem o projeto de invadir a Coreia. Como que a revelação de última hora, tem o projeto de invadir a Coreia e tenta perceber se os jesuítas o podem ajudar nesse projeto com 2 naus, que se juntarão à armada de Hideyoshi e com alguns pilotos. Gaspar Coelho, de um modo imprudente, como depois será acusado por outros companheiros jesuítas, completamente eufórico por poder demonstrar a utilidade da Companhia de Jesus neste novo Japão sob Hideyoshi, diz: não só pode fazer isso, mas a Companhia de Jesus tem a capacidade de mobilizar toda a força militar do vice-rei da Índia. Bom, o que é que Hideyoshi percebe? Bom, que a Companhia de Jesus claramente tem uma capacidade de mobilização militar. Esta conversa ocorre no dia 24 de julho de 1587. No dia 25 de julho temos o Edito Anticristão. Ou seja, é preciso pôr este mundo jesuíta cristão que está em Kyushu em ordem. Várias igrejas são destruídas e imediatamente Hideyoshi dá ordem de saída a todos os missionários da Companhia de Jesus. Deve-se dizer que Hideyoshi não vai forçar este Edito Anticristão. Não vai forçar. É como uma espécie de um cartão amarelo que é apresentado. Tentar pôr na ordem essa presença jesuíta e os próprios daimyo cristãos, não é? Que são muito próximos da Companhia de Jesus. Bom, chegamos então à explicação desse Edito de 1587, voltemos à percepção franciscana. Este Edito, este surpreendente Edito de 1587, é visto como uma janela de múltiplas oportunidades para essa frente castelhana que se estabelecera em Manila. Uma janela de oportunidades para o mundo político e também para a esfera religiosa castelhana que está presente em Manila. É a partir deste momento que os franciscanos irão emergir, notem, como uma primeira linha de avanço do padroado castelhano, tentando assim fazer convergir sobre o seu projeto o apoio das outras ordens religiosas que estão em Manila. À exceção, claro, da Companhia de Jesus. Imediatamente percebendo aquilo que se estava a urdir em Manila, de avanço sobre o Japão, o provincial da Companhia de Jesus, Antônio Ascendenho, logo em maio de 1593, escreve uma carta extremamente dura ao governador de Manila, dizendo que essa entrada é absolutamente ilícita e que ele próprio ameaça queixar-se junto do Papa de se estar a pôr em causa o edito de exclusividade, ou melhor, o breve de exclusividade de 1585. É muito interessante, só um pequeno parênteses, a verificar aquilo que são fidelidades prioritárias, ou seja, aquilo que são vínculos internos à própria ordem, superam a dimensão da nacionalidade. Nós vemos aqui António Sendenho, um jesuíta espanhol, obviamente a defender a integridade do padroado português, porque a Companhia de Jesus é central nesse padroado português. Iremos depois observar, como iremos ver daqui a pouco, um franciscano português, Jerónimo de Jesus, um franciscano português, lisboeta de Lisboa, ser uma figura central no avanço dos franciscanos de Manila sobre o Japão. Mas vejamos, nós estamos então aqui, como eu referi, num momento de oportunidade. O projeto franciscano consegue polarizar o apoio de agostinhos, de dominicanos, não de jesuítas, como nós observamos. Imediatamente, os agostinhos e os dominicanos afirmam o seu apoio total a uma entrada primordial dos franciscanos. Por exemplo, em 1595 é escrita uma declaração da autoria Frei Alonso Ximénez, Frei Diego Álvares, que são respectivamente superiores de São Domingos e Santo Agostinho, em que dizem, vou citar essa declaração, que apesar de em Manila existir uma oposição, como eles dizem, de los padres de la compañía,
todos los padres de esta provincia, con otras religiones, trataram desta ida. E nos pareceu, dizem estes provinciais de São Domingos e Santo Agostinho, e nos pareceu que não só era lícita, pero necessária. Essa entrada prioritária dos franciscanos no Japão, que seria um primeiro momento, um momento inicial, inaugural, para depois se seguir a entrada das outras ordens mendicantes. Isto é uma declaração de apoio aos franciscanos por parte de agostinhos e dominicanos, mas também é uma declaração de compromisso dos franciscanos. Porque nesta declaração, até de uma certa forma irónica, agostinhos e dominicanos dizem o seguinte: para as islas de Japón não bastam para doutriná-las 3 enteras companhias de Jesus. Ou seja, é preciso muitos missionários, é necessário também depois a presença de agostinhos e dominicanos. Temos também, notem, nesta polarização de apoio da esfera religiosa castelhana de Manila, muito importante o apoio, o respaldo do bispo de Manila. O primeiro bispo de Manila, Domingos Salazar, é dominicano, isso é importante. Domingos Salazar pretendia dar uma outra dimensão à diocese de Manila, através desta entrada mendicante a partir de Manila, tentar absorver o Japão sob a sua esfera de influência de Manila. Notemos que tinha sido fundada uma diocese japonesa, a diocese de Funai, referência a uma localidade de Kyushu, tinha sido fundada a primeira diocese japonesa em 1588, era sufragânea da arquidiocese de Goa. A diocese de Manila, fundada em 1579, era sufragânea da arquidiocese do México. Domingos Salazar pretendia tornar a diocese de Manila numa diocese metropolitana. Nesse sentido, era fundamental começar a absorver a própria diocese japonesa. E nesta estratégia era indispensável este primeiro caminhar de ordens religiosas mendicantes castelhanas a partir de Manila. Portanto, nós temos aqui, já verificámos, esta polarização de apoio da esfera religiosa castelhana de Manila em relação aos franciscanos, um apoio também da própria presença da dimensão política castelhana em Manila. Um total apoio do governador de Manila, que sentia a urgência de estabilizar um relacionamento com o novo poder japonês emergente. Isto era fundamental, tentar perceber o que pretendia esta nova unificação político-militar do Japão, até porque existia a consciência de que as capacidades defensivas de Manila eram muito limitadas perante uma hipotética invasão japonesa. Por isso era imprescindível entabelar um relacionamento com este poder político-militar emergente, Toyotomi Hideyoshi. Outro aspecto, notem, os franciscanos, cá está, conseguem a solidariedade de toda esta rede espanhola. Vão-se afirmar como a linha da frente castelhana sobre a Ásia Oriental, sobre o Japão, polarizando, como eu vos disse, não só o apoio da esfera religiosa, mas também do poder político castelhano em Manila. Mas esta valorização perante o mundo castelhano por parte dos franciscanos também se vai registar numa tentativa de criar vínculos com a coroa filipina. Ou seja, os franciscanos, já no Japão também, vão esboçar, definir todo um argumentário que vai tentar captar o apoio da coroa castelhana. E aqui, utilizando diversas argumentações naquilo que é uma estratégia verdadeiramente racional dos franciscanos em Manila de, digamos, ter esta captatio benevolência sobre a coroa castelhana, desenvolvendo vários tipos de argumentação. Em primeiro lugar, vão desenvolver junto da coroa filipina uma argumentação profundamente prática, que podemos dizer uma argumentação de realpolitik. Vão afirmar que essa presença castelhana, franciscana no Japão é fundamental como fonte de informação sobre o que sucede no Japão. Isto é, uma das formas que encontram de se valorizarem junto à coroa filipina é afirmarem-se como uma rede informativa da própria coroa. Não é? Isto imediatamente está presente, eu tinha aqui algumas citações, mas vou avançando, é apenas importante reter esta ideia. Tentarem afirmar-se como fonte de informação. Provavelmente desconheciam que os jesuítas estavam a fazer a mesma coisa.
Os jesuítas no Japão escreviam também a Filipe II, dizendo que a presença jesuíta era importante para uma constante atualização de informação sobre o cenário político japonês. Não é? Muitas destas informações, que eram informadas sobre o cenário interno japonês, algumas delas, por exemplo, sobre o estado de saúde de Hideyoshi, eram enviadas para o governador de Manila, que imediatamente as transmitia depois ao rei Filipe II. Não é? Portanto, há aqui todo um circuito informativo que valoriza exatamente esta presença franciscana para a dimensão castelhana. Não é? Diversas informações que são extremamente importantes, não só sobre a saúde do próprio Hideyoshi, como eu vos dizia, sobre, por exemplo, também aqueles que são mais relevantes na própria estrutura política interna de Hideyoshi. Uma das informações que é avançada pelos franciscanos no Japão é que é fundamental contactar o governador de Miyako. Miyako é Kyoto, é a capital imperial, porque é a figura que verdadeiramente governa o Japão. Não é? Portanto, contacto prioritário com o governador de Miyako. Até porque a partir de 1595 nós sabemos que a saúde de Hideyoshi se começa a deteriorar. Não é? Provavelmente uma doença degenerativa. Portanto, todas estas informações, até como se deve desenvolver a diplomacia castelhana, quem devem contactar, toda esta informação é enviada pelos franciscanos a partir do interior do Japão, a partir de 1593. É também construído todo um argumentário de apologia dos direitos da coroa castelhana, por parte de Martín de la Ascensión, como iremos ver daqui a pouco, é um dos franciscanos que está no Japão, entre 1596 e 1597, por aí, vai desenvolver todo um argumentário teórico que afirma que o breve de Gregório XIII é ilícito, porque põe em causa aquilo que são os direitos da coroa castelhana sobre o Japão. Segundo esta leitura teórica, argumentativa, legalista franciscana, tinham sido concedidos à coroa castelhana pelo Papa Alexandre VI. Não é? Esta ideia de que é ilícito esse breve. Mas constantemente são enviadas informações, até fazendo a apologia da centralização de toda a presença filipina a partir de Manila, portanto, aqui numa desconsideração àquilo que era o próprio padroado português. É interessante também, eu estava aqui a ver velozmente, porque quero passar estou a ver o tempo para um outro vetor que é importante. As redes informativas que são utilizados os confessores da rainha, por exemplo, para receberem todas estas informações da presença franciscana e publicitarem, fazerem propaganda desta presença franciscana. Internamente, referir ainda um outro apoio que é extremamente importante, que é o apoio das comunidades mercantis luso-asiáticas, de cristãos japoneses também, que estão no Japão, que estão em Kyushu. Estas comunidades mercantis luso-asiáticas, cristãos japoneses também, vão estar na origem do chamamento dos franciscanos para entrar no Japão. Se querem relatórios, cartas ao bispo de Manila, pedindo uma intervenção e uma presença franciscana no Japão, como modo de reordenar, revitalizar a vida cristã, que tinha sido posta em causa pelo Édito Anticristão de 1587. Não é? Portanto, todos estes mercadores, comerciantes luso-asiáticos, japoneses cristãos, são eles que vão, em primeiro lugar, legitimar esta entrada franciscana. É claro que depois os franciscanos que estão no Japão vão valorizar todos estes grupos de mercadores cristãos japoneses, mercadores luso-asiáticos, que apoiam essa presença franciscana. De que forma? Escrevem ao governador de Manila dizendo que só devem ser beneficiados numa ida ou num intercâmbio ou numa atividade comercial com Manila os comerciantes que têm uma carta de aprovação ou de Jerónimo de Jesus ou de Pedro Bautista, que era o superior franciscano no Japão. Não é? Portanto, o apoio destas comunidades luso-asiáticas de cristãos japoneses, comunidades de mercadores que estão em Kyushu, este apoio à presença franciscana é depois recompensado pelos próprios franciscanos, escrevendo cartas de apresentação destes mesmos mercadores quando chegam a Manila, para poderem ser favorecidos nas suas atividades comerciais. Vamos rapidamente para a sequência da chegada.
já não me resta muito tempo e eu quero avançar depois para a questão da concepção missionária. Qual é o ritmo desta chegada? Como nós vemos, há um contexto interno japonês propício, comunidades mercantis que requerem esta presença franciscana. Existe também um desejo da parte de Hideyoshi de ter esta presença franciscana. Porquê? Hideyoshi queria diversificar aquilo que era uma presença ocidental no Japão. Não é? Queria ter outra tipologia de mercadores. Queria ter também essa presença franciscana nos seus territórios, de modo a chamar mercadores castelhanos que pudessem valorizar o próprio espaço, ou espaços centrais controlados por Hideyoshi. É? Hideyoshi estava extremamente interessado numa presença religiosa franciscana, queria trazer também essa presença mercantil a partir de Manila. Portanto, nós temos aqui internamente contextos favoráveis a essa entrada franciscana, externamente também todo um apoio da frente castelhana para que se desse essa entrada franciscana no Japão. Em 1591, Hideyoshi envia um emissário a Manila, de modo a propiciar esta entrada a partir de Manila, ao que o governador responde em 1592 com uma embaixada que é liderada pelo dominicano Juan Cobo, que era considerado o maior sinólogo das Filipinas, a pessoa mais preparada para se relacionar com Hideyoshi. O navio de Juan Cobo acaba por naufragar no regresso a Manila, e depois de uma nova embaixada japonesa, o governador de Manila envia então sim uma embaixada chefiada por Frei Pedro Bautista. Ele é o superior dos franciscanos e é também o embaixador do governador de Manila. Portanto, nós vemos novamente aqui como, nesta presença franciscana, se cruza a esfera política castelhana e também a esfera religiosa castelhana de Manila. Primeira entrada em 1593, com um grupo de 4 franciscanos: Frei Pedro Bautista, Bartolomeu Ruiz, Francisco de San Miguel e Frei Gonçalo Garcia. Reparem, todo este ritmo depois vai aumentando, a partir de 1593, ao grupo de 4 que chegarem em 1593, vão juntar-se no ano seguinte Agostinho Rodrigues, Jerónimo de Jesus, o tal franciscano português que eu vos referi, e Marcelo da Ribadeneira. Extremamente importante fixar Marcelo da Ribadeneira e Jerónimo de Jesus, porque ambos vão escrever sobre essa presença franciscana. Portanto, vão ser fontes de informação importante. Em 1596, chega um novo grupo, 2 franciscanos. Em junho de 1596, chegam ao Japão Martim de la Ascensión e Francisco Blanco. Martim de la Ascensión, extremamente importante também, porque vai redigir relatórios sobre a presença franciscana no Japão. Nestes anos em que estiveram no Japão, vão erguer 3 conventos. Um em Miyako, ou seja, Kyoto, a capital imperial, um outro convento em Nagasaki e, finalmente, um convento em Osaka. Vão também construir 3 hospitais. 2 hospitais em Miyako, a capital imperial, um hospital em Nagasaki. Nestes hospitais prestava-se assistência aos leprosos. Esta dimensão de assistência social sanitária era considerada extremamente importante pelos missionários franciscanos, por esta presença franciscana. Vamos então entrar, estamos mesmo na reta final e é talvez o momento culminante e mais importante, considero eu, desta apresentação. Vamos então tentar perceber brevemente, em alguns pontos, no tempo que me resta, que tipologia de relação pretendem estes missionários franciscanos estabelecer com a sociedade japonesa. Qual o modelo de prática missionária que vão fundamentar? E neste contexto, nós podemos dizer, reparem, que há 2 vetores, ou podemos dizer 2 percepções, que vão configurar o modo de encontro com a sociedade japonesa e, consequentemente, a prática missionária. São 2 vetores que estão interligados, como é óbvio, não é? A prática missionária revela o modo como se relacionam com a sociedade. Mas vejamos estas 2 percepções por parte dos franciscanos que estão no Japão entre 93 e 97. 2 percepções que vão condicionar a sua atividade missionária. Em primeiro lugar, aquilo que estes missionários franciscanos entendem, ou melhor, percepcionam,
como aquilo que é um carisma original franciscano, que pode ser posto em movimento aplicado no Japão, concepção de um carisma original franciscano que irá legitimar, segundo estes franciscanos, estes missionários, irá legitimar as suas práticas missionárias no Japão. Notem, estes homens veem no Japão um espaço, um momento e uma oportunidade para revalorizar o que eles consideram uma matriz identitária original de vivência franciscana. É como se fosse um momento de comprovar a validade desse carisma original num cenário completamente diferente daqueles que se conheciam. Ou seja, é um momento de demonstrar a universalidade do próprio carisma franciscano. Portanto, esta ideia de revitalizar, revigorar, repetir, pôr em prática um carisma original franciscano é um grande móvel daquilo que é o comportamento dos franciscanos no Japão entre 93 e 97. Segunda percepção que vai condicionar o comportamento dos franciscanos é a percepção de um contexto propiciador para que possam desenvolver a sua atividade missionária. E que, na perspectiva destes missionários, aquilo que é a percepção deste contexto propiciador que existe no Japão estimula, incentiva, podemos dizer, dá um enquadramento de segurança para que esse carisma franciscano possa ser afirmado no interior do Japão, não obrigando a nenhum tipo de adaptação que pudesse ser dilacerante e pudesse violar a própria consciência missionária. Ou seja, há um ambiente de segurança, de conforto propício para desenvolver, para pôr em prática esse carisma original franciscano. Não é? Por isso, ambas estas percepções acabam por estar relacionadas naquilo que é a ação franciscana, a percepção de uma identidade e a percepção de um contexto. Bom, o que é que isto significa? Significa que quando nós analisamos a primeira documentação franciscana, daquela que é produzida em 93, 94, também 95, esta documentação projeta todo um sentimento de confiança sobre a futura empresa missionária. Não é? Emerge naquilo que é o argumentário, que é o discurso franciscano, toda uma visão, podemos dizer, providencialista, messiânica, da entrada franciscana no Japão. E que, obviamente, essa visão providencialista pretende legitimar essa mesma entrada. Qual é a chave para a percepção deste plano providencial que assiste à entrada franciscana? Bom, a chave para a percepção deste comportamento, deste plano providencial, estava naquilo que era o contraditório comportamento de Hideyoshi. Ou seja, aquele que tinha emanado o édito anticristão era aquele mesmo que agora abria as portas do Japão aos franciscanos. Isto não poderia ser explicado pela razão humana, como dizem os próprios franciscanos. Não é? Isto significa algo. Significa que se está a desenvolver um plano providencial. Não é? Notemos que Hideyoshi apoia diretamente esta presença franciscana, algo que nunca fizera com os jesuítas. Aliás, o contacto com os jesuítas, como vemos, é um contacto de choque. Hideyoshi permite o estabelecimento dos franciscanos em Osaka, que é o centro do seu poder político-militar. O que não acontece com a Companhia de Jesus, que não põe pé em Osaka. Não é? Por isso não podia existir senão um plano providencial. Tanto que reparem, Juan de Garrovillas, que é o comissário franciscano que está em Manila, afirma que essa entrada no Japão, ele escreve isto em 1595, se deve por ordem de Nuestro Senhor, mas que humana. É? Portanto, esta percepção de providencialismo está presente em toda uma literatura e documentação franciscana que é redigida no Japão, ou que é redigida por franciscanos também em Manila. Não é? Este enquadramento de segurança, que era dado pelo apoio do todo-poderoso Hideyoshi, resulta, claro, notem, num estímulo para que estes franciscanos no Japão afirmem o que sentiam como poderem desenvolver, aplicar este carisma original franciscano. Sentem essa segurança. Não é?
Ou seja, esta presença franciscana, notem, não se sente coagida a fazer uma leitura orgânica da sociedade japonesa, a tentar fazer articulações com padrões socioculturais ou religiosos japoneses. Esse esforço não é necessário. Não só não é necessário essa lógica de adaptação, como é errado ter esse comportamento adaptativo. Vendo a argumentação franciscana, segundo o diagnóstico destes franciscanos, esse tinha sido o caminho seguido pela Companhia de Jesus, ou seja, um excessivo sincretismo com padrões identitários japoneses, com ritmos de vivência da sociedade japonesa, não é? Que depois tinham resultado numa profunda indiferença da Companhia de Jesus em relação ao próprio contexto japonês. Tinha ocorrido aquilo que é afirmado como uma diluição da própria companhia e do missionário na sociedade onde estava. E segundo esta interpretação franciscana, esta indiferença, esta diluição identitária sobre a sociedade japonesa acabava por tornar absolutamente incapaz um processo de conversão. O missionário deixa de se distinguir do espaço onde está inserido. E por isso deixa de ter uma capacidade de conversão, de redenção dessa mesma sociedade. Portanto, a metodologia jesuíta tinha sido absolutamente errada. Nesse sentido, reforça-se ainda mais a necessidade de apresentar um comportamento não adaptativo e que sublinha aquilo que é um carisma identitário original franciscano. Peço apenas só mais uns 5 minutos, se me permitem. Estou com 55 minutos de apresentação, mas só para rematar esta minha apresentação. De que forma, então, é que este carisma original identitário franciscano vai ser posto em movimento, vai ser aplicado no Japão? Em primeiro lugar, apresentando uma clara linha de demarcação entre uma vivência de espiritualidade e interior e aquilo que é o mundo exterior, que é um mundo que é percebido pelos franciscanos como um mundo tendencialmente perturbador, desconstrutivo de uma vida cristã. Não é? Aquilo que vai ser claramente definido por estes franciscanos, em particular pelo líder, Frei Pedro Bautista, é o esboçar desta fronteira entre uma dimensão pura religiosa e aquilo que é uma sociedade japonesa fortemente perturbadora dessa vivência cristã, com a qual não se deveriam fazer compromissos, senão perder-se-ia essa capacidade de redenção. Não é? Portanto, nós temos aqui presente, como certamente já notaram, uma visão dicotómica do próprio mundo, ou seja, a clássica visão da civitas Dei e da civitas terrena, não é? Mas claro que esta visão dicotómica é potenciada pela forma como estes franciscanos percebiam o cenário japonês. Não é? No Japão, segundo estes franciscanos, era urgente uma revalorização da centralidade do espaço sagrado, que é identificado com o convento e que assim se assume como o centro da atividade religiosa. Era necessário fazer o oposto do que tinham feito os jesuítas, ou seja, era necessário recentrar a vida missionária a partir de um espaço recuado, podemos dizer assim, de enriquecimento espiritual, que deveria revitalizar a consciência missionária após aquilo que era a itinerância no exterior. Algo que, diziam estes franciscanos, não tinha sucedido com a Companhia de Jesus, que se tinha projetado integralmente sobre o exterior e tinha-se tornado, por isso, indiferente desse mesmo exterior japonês. Notem, nestes últimos minutos que me restam, Marcelo de Ribadeneira refere esta centralidade da oração, dizendo que Frei Pedro Bautista não permitia, aqui citando Marcelo de Ribadeneira, não permitia que se aflochasse um ponto de la oración y disciplinas, sabendo que allí se hallan fuerzas para vencer los enemigos. Portanto, esta percepção do contexto japonês por Frei Pedro Bautista, o líder dos franciscanos no Japão, permite valorizar aquilo que é o carisma original
franciscano, frequentemente são feitos paralelismos com a própria vida de São Francisco, com aquilo que, por exemplo, é descrito na legenda perusina, na centralidade que Francisco dava aos momentos de oração. Existe claramente a percepção que se está a revitalizar no Japão, a renovar, a reaplicar esse carisma original de São Francisco. Portanto, estes franciscanos notam que é um momento de oportunidade para a afirmação da própria identidade franciscana em pleno século XVI, num espaço completamente distante da própria Europa. Note outro aspecto, se me permitem, e se me dão a tolerância, são 7h03, vou em 58 minutos de apresentação, se me dão mais... Não há problema, não há problema. Pode ser? Pode. Muito obrigado, professor. Mais alguns apontamentos sobre esta concepção de evangelização. Reparem, claramente, neste contexto não é necessário um processo adaptativo. Para estes franciscanos, isto está constantemente, palpita nesta documentação franciscana no Japão. Para estes franciscanos, integração significa tornarem-se, como eu disse, indiferentes em relação ao mundo que queriam converter. Para estes franciscanos, em particular nas cartas de Frei Pedro Bautista, nas cartas de Jerónimo de Jesus, aquilo que são cedências identitárias são interpretadas como soluções ocasionais, que na realidade resultam numa relativização da verdade que se acredita transportar. E que nestas adaptações se acaba por diluir na própria sociedade japonesa. Neste caso, Jerónimo de Jesus sublinha aquilo que era a direção de Frei Pedro Bautista. Reparem, esta ideia de não adaptar, mantermos o nosso próprio carisma. Esta citação de Jerónimo de Jesus é elucidativa, permitam. Ele diz o seguinte: deseo, portanto desejo, tomem exemplo todos os que se preciam de predicadores, ou seja, todos aqueles que se afirmam como pregadores, tomem este exemplo. Como han de predicar em las nuevas conversiones, portanto, em todos estes novos passos, que sigan sempre o exemplo de Frei Pedro Bautista, les dio, de não buscar mais novidades. Pedro Bautista dizia: não traspases os caminhos antigos, ni busques novedades, que de novedades en novedades pouco hay que mudar. Así lo hicieron los frailes descalzos de San Francisco en Japón, declara orgulhosamente Jerónimo de Jesus. Portanto, notem, um comportamento que, obviamente, um comportamento missionário não é determinado pela necessidade de conhecer a sociedade japonesa. Esse conhecimento da sociedade japonesa encerrava o perigo de relativizar o exemplo que queriam dar. O conhecimento é considerado por estes homens como uma porta para a degeneração da prática missionária. A antítese de verdadeiras virtudes, como a simplicidade, a humildade e a pureza. Por isso, não se exalta a sabedoria, não se exalta a erudição, como bases da evangelização. Frei Jerónimo de Jesus, por exemplo, louva as qualidades da ignorância, que neste contexto não é somente uma ausência de conhecimento. Ser ignorante revela uma tipologia comportamental de humildade e que por isso terá um impacto de redenção sobre o exterior. Sobre alguns franciscanos que estavam no Japão, com orgulho, Jerónimo de Jesus dizia, passo a citar, permitam tomar mais alguns segundos: Frei Gonçalo Garcia era de seu natural tartamudo, ou seja, era gago, e não sabia mais de uma pouca língua japona. E com todo esto, ver el ánimo e fervor com que predicava e hablava de Deus. Era espanto. El santo Fray Francisco de San Miguel sabia muito pouco ou nada ler e escrever. Aqui a apologia da ignorância como o sublinhar das virtudes de simplicidade, de humildade, que obviamente teriam um impacto sobre esta sociedade japonesa. Também, neste patamar, a missão franciscana no Japão permitia
uma afirmação integral desse carisma franciscano original, porque como sempre é cotejado em todo este argumentário que é escrito a partir do Japão, são referidas a carta aos fiéis de São Francisco de Assis, a relevância que o santo São Francisco de Assis dava à simplicidade, não é? Citações, cotejamentos, novamente da legenda perusina, no qual São Francisco de Assis afirmava a centralidade de um comportamento simples, da prática da oração, a valorização da senhora pobreza, não é? Como é citado, e novamente esta ideia de combate, ou seja, uma ideia de ascese muito marcada também pela medievalidade, como diz Aaron Gurevich, nas categorias da cultura medieval, esta ideia de que conscientemente era preciso resistir a processos adaptativos, não existirem compromissos. É neste contexto, e aqui fecho mesmo a minha apresentação, que emerge nesta documentação franciscana no Japão o contexto de santa imprudência. Ou seja, é a principal qualidade que deve ser praticada pelos franciscanos no interior do Japão. Jerónimo de Jesus, este franciscano português, tem a clara noção que não estão a funcionar em função de uma leitura da sociedade japonesa. Quem funcionava assim era a Companhia de Jesus. Não é? Há aqui uma citação com a qual eu termino e que revela esta consciência orgulhosa da santa imprudência que os franciscanos afirmavam que cultivavam no Japão, não fazer compromissos. Não é? Dizia Jerónimo de Jesus, e aqui para terminar a apresentação, e assim causou tanta novidade esto em Japão, o nosso comportamento, não é? O comportamento dos franciscanos. Como se pode crer, causaria ver a gente religiosa e predicadora tão diversa nos seus modos e maneiras. Portanto, aqui por comparação com a Companhia de Jesus. O que é que dizia Jerónimo de Jesus? Ver a la companhia com grandes tratos e mercancias, ver a los religiosos descalzos e sin pecúnia, ver a la companhia andar en literas en nombres de hombres, ver a los frailes andar a pie descalzos, ver los unos en poderosos caballos, con muchos criados, armados de espadas y lanzas, y ver a los otros, a nosotros, andar a pie, vestidos de sacos remendados o rotos. E termina com esta observação verdadeiramente deliciosa. De aqui levantan los japoneses algunas dudas. Y la primera era si éramos todos del mismo Dios. Jesuítas e franciscanos. Portanto, aqui a clara consciência de marcar um contraste. Claro que depois esta presença franciscana é violentamente interrompida em 1597. 1597, Hideyoshi dá ordem de expulsão a 3 franciscanos que estavam em Nagasaki e a ordem de crucificação aos 5 franciscanos que estavam em Miyako. E a Martin de la Ascensión, que estava em Osaka, juntamente com 17 neófitos japoneses e 3 irmãos jesuítas, que são apanhados por engano. Não é? O que é que sucedeu? E para terminar este período, esta estadia franciscana, em 1597, bom, o que sucede é o seguinte: em 1596 há um naufrágio de um galeão, o Galeão de Manila. Naufraga em outubro de 1596, naufraga no Japão. É um galeão cheio de riquezas, como é óbvio, e Hideyoshi pretende aprazar todas essas riquezas, ouro que estava presente neste galeão. Os tripulantes castelhanos desse galeão, o galeão San Felipe, são interrogados. Quando é interrogado o piloto do San Felipe, este afirma que o melhor é não se apropriar de todas essas riquezas que vinham no Japão, porque essas riquezas pertencem ao rei Felipe II, que é o rei mais poderoso de todo o mundo e que não terá qualquer hesitação em fazer sentir o seu poder militar sobre o Japão. Isto faz soar o alarme a Hideyoshi, e como exemplo, Hideyoshi precisamente vai mandar crucificar todos estes franciscanos. A ideia é pôr os franciscanos e este mundo castelhano na ordem. E este acabou por ser um erro de leitura política desta presença franciscana. Esse sentimento de segurança que existia
adivinha totalmente da confiança que tinham em Toyotomi Hideyoshi. Isto é, os franciscanos não tentaram criar laços de sociabilidade com outras elites político-militares japonesas, como tinham feito os jesuítas, com daimyo, com senhores feudais na ilha de Kyushu. Ou seja, quando Hideyoshi tem esta atitude, não há uma rede de apoio por parte de poderes políticos militares japoneses para que não se concretize este martírio de 1597. E é assim que ocorre o fim e termina esta presença franciscana no Japão em 1597. Eu deixei aqui algumas pontas soltas, até porque fui tentando cavalgar o tempo. Poderei fazer depois mais uma outra observação, depende muito também agora do debate que for surgindo. Tomei talvez um pouco mais de tempo do que desejaria, por isso peço desculpa. Preocupei-me depois em centrar-me nesta dimensão de concepção missionária que me é particularmente cara, a questão da identidade também. Mas, obviamente, podemos agora, se os coordenadores acharem bem, entrar num momento de diálogo, de debate, onde também depois poderão ser desenvolvidas mais algumas ideias. Muito obrigado pela intervenção e passaríamos precisamente a essa segunda parte de observações, de questões, que podem permitir então esclarecer ainda aquilo que eventualmente possa ter ficado também por dizer. Concluindo então, agradeço ao Dr. Pedro Lage Correia o ter estado connosco nesta noite. Penso que a sessão foi muitíssimo enriquecedora. Agradeço também a presença de todos, como habitualmente, e recordo a próxima sessão, que está agendada para 19 de abril, com o título Nagasaki 1597, Religião, Política e Arte. Intervirá nessa sessão a professora Cristina Oswald. Deixo desde já um alerta, porque definiremos a hora a seu tempo. A professora Cristina Oswald irá intervir a partir de Macau e por causa da diferença horária, poderá ser necessário ajustarmos também o horário do nosso seminário. Fica em aberta a possibilidade de ajustarmos o horário. Quanto ao dia, fica o dia 19 de abril, que é o dia para que está agendada a sessão. Mas a seu tempo, por mail, faremos chegar toda a informação como habitualmente. Muito boa tarde a todos, agradeço a presença de todos e particularmente... Boa tarde e muito obrigado.